Vamos agora para o bloco Você Pergunta e Nós Respondemos. A nossa irmã Ruth, de Vicente de Carvalho, ela está lendo o livro de Reis e está na passagem em que Salomão assume o reino de Davi e seu irmão Adonias, que não foi eleito, pediu uma concubina ao seu pai Davi, que lhe concedeu. A pergunta é, por que ele foi morto? Por estar com a concubina do rei? A passagem no livro de 1 Reis. Vamos notar aqui que, como é do conhecimento da maioria dos nossos ouvintes, uma monarquia é um sistema de governo político que tem um rei e, na ausência dele, sempre o filho primogênito toma o lugar. Ora, Salomão não era o primogênito de Davi. Foi um dos últimos filhos de Davi e Adonias tinha naturalmente a preferência por ser o filho mais velho. Se ele, Adonias, depois da morte do pai, chegou e pediu à mulher que estava ao lado do seu pai falecido, Salomão, que estava governando, admitiu, se ele pede à mulher, vou usar a expressão íntima, papai, que já está morto, por que amanhã ele não pode também questionar o próprio trono? Então aí está algumas razões que nós podemos admitir que seja essa que levou Salomão a ordenar a morte de Adonias. Não foi simplesmente o fato de ele pedir a concubina do seu pai para ele, mas o que estava por trás que poderia vir logo depois. Pastor, NQI. A pergunta é, Jó capítulo 15, versículo 15 e 16. Será que Deus já sabia que o homem seria tão pecador a ponto de dizer da sua própria criação que é abominável e corrupta? Por favor, me explique estes versículos. Nós queremos dizer que no capítulo 15 há uma fala de um dos amigos de Jó que vieram confortá-lo, viram o sofrimento de Jó e tiveram por alguns dias calados até que cada qual dos seus amigos levantou a sua voz para explicar a razão do sofrimento de Jó, admitindo que Jó, na verdade, estava sofrendo por decorrência de erros que ele tivesse cometido. E Jó faz a sua defesa. E aqui então surge esta pergunta: eis que ele não confia nos seus santos e nem nos céus? Era um tipo de declaração de um dos amigos de Jó para explicar que se Deus é tão puro que o que nasce da mulher pode ele ser justo, eis que Deus não confia nos seus santos e nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como água. Querendo dizer com isto que Jó, que pensava não ser pessoa que estivesse sofrendo por causa de algum erro, porque ele admitia a sua pureza de vida, pureza de coração, e o amigo de Jó contesta dizendo, não, você não é o que você pensa ser, porque Deus é muito puro e vê tudo muito mais perfeito do que nós. Mas o Jó, no final,
do livro de Jó, no capítulo 32, está explicado que os amigos de Jó falaram mal, erraram nas suas concepções quanto à vida de Jó, porque realmente ele servia a Deus com propósito. Agora, quanto à pergunta, será que Deus já sabia se o homem seria tão pecador? Sem dúvida. Deus não foi surpreendido pelo pecado do homem. Capítulo 13 do livro de Apocalipse, diz o texto na parte final desse livro, e adoraram-na a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, desde a fundação do mundo, Deus já sabia a queda do homem e providenciou um recurso para o homem, o Cordeiro, que era o próprio Jesus Cristo, que veio a este mundo para salvar os pecadores. Mas isso não foi uma providência tomada depois da queda, antes da queda do homem. Já antes de o homem nascer, Deus sabia disso. 17 de Apocalipse, versículo 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Então, desde a fundação do mundo, já existiam nomes escritos no livro da vida, os que iriam aceitar o Senhor Jesus Cristo. Também em 1 Pedro 1, 18 e 19, Pedro justifica a salvação dizendo que o Cordeiro de Deus, que foi morto também antes da fundação do mundo. De modo que Deus sabia? Sim, ele sabia.